Ok, pessoal, então continuando aí. Estava tratando de responsabilidade civil do Estado. Eu já expliquei aqui um pouco sobre a teoria da responsabilidade objetiva, independente de culpa. E vamos trabalhar aqui, estamos trabalhando a primeira questão. Vamos lá. João, servidor público, conduzia veículo oficial a serviço da administração pública. Então é um agente público a serviço no desempenho de suas funções. Envolveu-se em um acidente de trânsito no qual resultou em prejuízo de grande monta a um particular. Então, ó, o que acontece? Houve a ação, houve o dano e houve o nexo de causalidade. Ok, isso configura o quê? Responsabilidade objetiva do Estado. Quem vai pagar o prejuízo ao particular? O Estado. Ok? Agora, se o agente que causou o prejuízo, se a conduta dele, se na colisão do veículo, ele tiver agido com dolo ou culpa, aí sim cabe uma ação regressiva. Vamos lá. O particular acionou a União e esta foi condenada a indenizá-lo. Ótimo. De acordo com os dispositivos constitucionais e legais que regem a matéria, o direito de regresso da administração em face do servidor. Vamos lá, então ele quer tratar, ó, da ação regressiva. Esse direito à ação regressiva independe de comprovação de dolo ou culpa, dada a natureza objetiva. O que acontece? Ó, para a administração pública pagar o prejuízo ao particular, independe sim de dolo ou culpa. Agora, para a ação regressiva, para o agente público ressarcir a administração pública, aí sim depende de uma ação regressiva e o agente tem que ter atuado com dolo ou culpa. Então não é independente de dolo ou culpa. Tem que se provar sim dolo ou culpa. Porque a responsabilidade do agente é subjetiva. A responsabilidade da administração, neste caso, é objetiva, independe de culpa, mas a responsabilidade do agente é subjetiva, depende sim de dolo ou culpa. Ok? Vamos lá. Então, o direito de regresso da administração em face do servidor é afastado se configurada a responsabilidade objetiva do Estado. Falso. Por quê? Porque mesmo configurando a responsabilidade objetiva do Estado, se o agente estiver atuado com dolo ou culpa, é possível a ação regressiva. Então, letra B está falso também. Letra C. O direito de regresso da administração em face do servidor depende de comprovação de dolo, sim, depende, e é afastado no caso de culpa, não, falso. Salvo se configurada a observância do dever legal, não, falso. Se configurar dolo ou culpa, cabe ação regressiva. Letra D, depende de comprovação de conduta dolosa ou culposa, dada a natureza subjetiva da responsabilidade do agente. Perfeito. Gabarito, letra D. A responsabilidade, a responsabilização do agente é subjetiva. A responsabilização do Estado é objetiva. Letra D, perfeito. E a letra E, vamos ver o que é que ela diz aqui. O direito de regresso da administração em face do servidor é sempre possível em razão da responsabilidade objetiva do agente. Não, a responsabilidade do agente não é objetiva, é subjetiva. Ok? Salvo quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou causas excludentes da ilicitude. O que acontece? Boa a gente ter lido essa questão, essa letra E. O que acontece, ó? Quando existem casos em que... volta para a tela em branco, por favor. A gente viu que para configurar a responsabilidade objetiva é preciso o quê? Ação do agente no desempenho da função pública, o dano a um terceiro, e é necessário o quê? O nexo de causalidade. O dano tem que ter sido causado pela ação. Existem casos de
excludentes, que são excludentes da responsabilidade objetiva do Estado. Quais são esses casos? Quando existe a culpa do particular. Vamos imaginar no acidente do carro, na colisão da primeira questão, vamos imaginar que a culpa não foi do agente público, e sim do particular. O que acontece? Se a culpa for do particular, existiu a ação? Existiu. Existiu dano? Sim, existiu. Mas não existiu um nexo de causalidade. Por quê? Porque o que causou o acidente não foi a ação do agente público, e sim a culpa do particular. Ok? Então o que acontece? Quando a culpa é do particular, existe o quê? Ocorre o quê? A exclusão da responsabilidade objetiva. Agora, quem tem que provar essa culpa do particular é a administração pública. Ok? O ônus da prova é da administração pública. Na responsabilidade objetiva, o ônus da prova da culpa do particular é da administração pública. O que mais é excludente da responsabilidade civil objetiva? Caso fortuito e força maior. Ok? Sem querer entrar em detalhes sobre diferença de caso fortuito ou força maior. Se aparecer em sua prova, falando em caso fortuito ou força maior, você marca que é excludente da responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque Maria Silvia Zanella de Pietro, juntamente com Celso Antônio de Madeira de Mello, tentam diferenciar caso fortuito de força maior e dão alguns exemplos em que a força maior, por ser um evento externo, em alguns casos poderia ser excludente, seria excludente de ilicitude, mas o caso fortuito, por ser um evento interno, decorreria de uma ação, não, em alguns casos não seria excludente, ok? Mas na sua prova você marca que caso fortuito força maior é excludente da responsabilidade civil do Estado, ok? Ótimo, vamos voltar para as questões. Então nós vimos aqui que o gabarito é letra D. Vamos passar para a segunda questão. Vamos lá. Defensoria Pública 2012. Tibúrcios é servidor público estadual que no exercício da sua função de motorista, agente público no exercício da função pública, dirigiu uma caminhonete do estado do Paraná, quando se envolveu em um grave acidente, Ótimo. Ótimo não. Que um servidor se envolvendo em um acidente não é ótimo, mas aqui a questão está bem clara. Servidor atuando no exercício da sua função pública, então houve ação, houve um dano. Vamos lá. Houve perda total tanto da caminhonete do Estado quanto da motocicleta de propriedade particular, também envolvido no acidente. O passageiro da motocicleta morreu. Eita! O passageiro da motocicleta morreu na hora. Aí você tem que ficar atento. Nós estamos tratando de responsabilidade civil do Estado. Ok? A responsabilidade civil do Estado, vai ressarcir o quê? Os prejuízos materiais. Ok? Agora, o passageiro da motocicleta morreu. Aqui a responsabilização não é civil, a responsabilização é, penal. Quem é que a responsabilização penal é do agente. Ok? O Estado não pode ser responsabilizado penalmente. Ok? Vamos lá. São diversas possibilidades de consequências jurídicas desse acidente. Dentre as mencionadas abaixo, a única incorreta ou incabível ao caso é, vamos lá, incorreta ou incabível. A gente combinou desde a primeira aula que toda vez que aparecesse incorreta ou incabível, você ia destacar lá na sua prova para você lembrar que você quer a alternativa incorreta. Ok?
Vamos lá, ele quer incorreta. Então vamos achar incorreta. Letra A. Demonstrados o envolvimento do servidor público, o nexo de causalidade e os prejuízos sofridos pelo particular. O particular, para receber a indenização do Estado, fica dispensado de comprovar a culpa da administração pública. Perfeito, responsabilidade objetiva, independe de culpa do Estado. Ok? Então, houve a ação? Houve. Houve o dano? Houve. Houve o nexo de causalidade? Houve. Responsabilidade objetiva. O particular não precisa provar o quê? A culpa da administração pública. A administração pública, sim, que se quiser que ocorra a exclusão da responsabilidade objetiva, total ou parcial, é que tem que provar que houve culpa do administrado. Ok? Ótimo. Então a letra A, perfeita, verdade. Vamos lá, letra B. Para excluir ou atenuar a indenização ao particular, o Estado deverá demonstrar culpa total ou parcial do condutor da motocicleta. Ó, perfeito, ó, o que eu tinha acabado de falar. Ó, para excluir ou atenuar a indenização ao particular, que o Estado vai pagar, o próprio Estado é quem deve demonstrar culpa total ou parcial do condutor da motocicleta. Perfeito. Perdão. Letra C. Se comprovado que o acidente foi causado por um instantâneo, arrebatador e fortíssimo vendaval, ó, sem querer definir, mas aqui pode ser caso fortuito ou força maior. Se comprovado que o acidente foi causado por um instantâneo, arrebatador e fortíssimo vendaval, que impediu a visibilidade dos motoristas e ocasionou a perda do controle dos veículos, a exclusão ou atenuação da responsabilidade de indenizar o particular. Verdade. Perfeito. Por quê? Porque, vamos lá, a gente viu que precisa ter a ação, o dano e o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é o quê? O dano foi causado pela ação. Ótimo. Mas se houve, ó, um instantâneo, arrebatador e fortíssimo vendaval que impediu a visibilidade, a culpa não foi do motorista, o motorista agente público, e nem do piloto da motocicleta. Ok? Então isso é o quê? Isso é um excludente da responsabilidade de indenizar do Estado. Ok? Ótimo, letra C. Tá verdade também. Vamos ver a letra D, a questão que é incorreta. Ó, tá marcada aqui, é incorreta. Ok. A comprovação da culpa de Tibúrcios pelo acidente é um dos requisitos para a propositura da ação regressiva do Estado contra esse servidor. Então, ó, a gente viu o seguinte: a administração pública, quando o agente público, na atuação de sua função pública, causar um prejuízo a particular, a responsabilidade é do Estado. Ok. Mas se esse agente tiver agido com dolo ou culpa, cabe a ação regressiva. Então, ó, a comprovação de culpa de Tibúrcios, que foi o agente, pelo acidente é um dos requisitos para o quê? A propositura da ação regressiva do Estado contra o servidor. Porque o que acontece? Me dá uma tela em branco aqui, por favor. Grande Pedro. O particular sofreu um prejuízo. Ótimo. O particular tem que entrar com ação contra o Estado. Ok. E o Estado indeniza o particular. Ótimo. Mas essa indenização é decorrente de quê? Ó, da ação de um agente. Um agente público no desempenho da função pública. Ok. Se esse agente tiver agido com dolo ou culpa,
O que acontece? O Estado, ó, vai entrar com ação de ressarcimento contra o agente. E o agente, ó, vai ter que ressarcir ao Estado. Não pode o particular entrar diretamente contra o agente. Ó, isso aqui não. Ok? Ótimo. Vamos voltar para a questão. Então, a comprovação de culpa de Tiburcios pelo acidente é um dos requisitos para a postura de ação regressiva. Perfeito. Estava tratando na tela em branco ali sobre a ação regressiva. E aqui a gente já sabe que o gabarito é a letra E, né? Porque as outras todas estão verdadeiras, mas vamos analisar. Porque essa letra E é bastante importante. A absolvição definitiva de Tiburcios por negativa de autoria na ação penal pela morte do passageiro da motocicleta, ó. Ele foi absolvido na órbita penal pela morte do passageiro da motocicleta. Essa absolvição não tem repercussão na apuração e punição de falha disciplinar por ele cometido. Falso. O que acontece? Dá uma tela em branco aí, por favor, Pedro. Vamos lá. Vamos imaginar um exemplo aqui. Vamos imaginar que Tiburcio, é esse mesmo exemplo, Tiburcio, que é um motorista no exercício da função pública, ele causa um acidente e a pessoa, o particular, morre. Então, Tiburcio pode ser responsabilizado na órbita civil, na órbita penal. Na órbita civil, ele vai ser responsabilizado como administração. Se ele tiver agido com dolo ou culpa, a administração vai indenizar o particular, no caso a família do particular, e haverá ação de ressarcimento. Ótimo. Na esfera penal, Tiburcios pode responder? Pode. Pelo quê? Pelo homicídio. E na esfera administrativa? Como ele responderia na esfera administrativa? Vamos imaginar que a forma que ele estava dirigindo, uma forma agressiva, escandalosa, havia previsão no regime jurídico dos servidores públicos civis daquele ente que essa conduta era punível com demissão. Então, ó, ele vai ser punível administrativa, ele pode ser punido administrativamente com demissão. Então, ele pode ser punido civil, penal e administrativamente. Ok. Essas punições, essas órbitas ou esferas de punição podem acumular-se. Ok? Pode acumular. Ele pode ser punido tanto civil, como na esfera civil, como penal, como administrativa. Pode ser punível nas três. Agora, o que acontece? Vamos imaginar que ele tenha sido absolvido na esfera civil, ó, absolvido na esfera administrativa. Aqui ele foi absolvido. E foi na esfera penal condenado. O que acontece, ó? Essa condenação na esfera penal, lógico, se tiver transitado e julgado, interfere na esfera civil e administrativa. Ok? Interfere como? Ele vai ter que ser punido administrativamente e punido civilmente. Ok. Agora vamos imaginar diferente. Ele foi punido na esfera civil, punido na esfera administrativa e foi aqui punido, condenado, perdoe, não vou botar punido não, vou botar condenado. Ou punido. Mas na esfera penal, ele foi absolvido. O
que acontece? Essa absolvição na esfera penal vai influenciar, vai interferir na esfera civil e administrativa? Depende. Se a absolvição na esfera penal for por negativa de autoria, ou inexistência do fato, ele foi absolvido na esfera penal por negativa de autoria. Foi feita a investigação penal, que é uma investigação muito mais detalhada do que nas outras duas esferas, nas outras duas órbitas. Foi feita a investigação e foi concluído, que não era Tibúrcio que estava dirigindo o carro na hora do acidente. O que aconteceu? O que é que vai acontecer? Essa absolvição penal vai interferir na esfera civil e administrativa e ele vai ter que ser absolvido nessas duas esferas. Ok? Se foi por negativa de autoria ou por inexistência do fato. O fato não aconteceu. Se apurou penalmente e se concluiu que o fato não aconteceu. Não houve a colisão, ou não houve a morte, não houve a batida. O que é que acontece? Ele vai ter que ser absolvido também nas outras duas esferas. Agora, se ele for absolvido na esfera penal por qualquer outro motivo que não seja negativa de autoria ou inexistência do fato, essa absolvição na esfera penal não irá interferir nas outras duas esferas, civil e administrativa. Então, a absolvição penal por negativa de autoria e inexistência do fato interfere sim nas outras duas órbitas, civil, na condenação civil e na condenação administrativa. Agora, a absolvição penal por qualquer outro motivo que não seja um desses dois não interfere nas outras esferas, nas outras órbitas. Ok? Vamos voltar para a questão para ver o que é que a letra E afirma. A absolvição definitiva de Tibúrcio por negativa de autoria, na ação penal pela morte do passageiro, foi o que a gente viu, tem repercussão na punição disciplinar? Tem. Ele está dizendo que não tem. Então está falso. É o gabarito, letra E. Tem repercussão sim. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Terceira questão. Segundo tendência jurisprudencial mais recente no Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é... Vamos lá. O que acontece, pessoal? Vocês têm que ter atenção com essa questão aqui da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Porque o que é que o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal diz? Ele diz que as pessoas jurídicas de direito público, todas as pessoas jurídicas de direito público, e as pessoas jurídicas de direito privado, mas não são todas, somente as prestadoras de serviços públicos. Por que ele restringiu aqui? Que a gente já viu que na administração pública indireta, nós temos pessoas jurídicas de direito privado, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, que podem ser prestadoras de serviço público e podem ser o quê? Exploradoras de atividade econômica. O que é que o parágrafo 6 está dizendo? As empresas públicas e sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica, não respondem objetivamente. A responsabilidade civil do Estado não alcança as empresas públicas e sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica. Somente quais? Somente as empresas públicas e sociedade de economia mista, prestadoras de serviço público. Ok. Mas existem também empresas privadas que prestam serviços públicos por meio de concessão, permissão
e a autorização. Ok, então, ó, existem pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, as concessionárias, as permissionárias, as autorizadas, ok? Ótimo. As concessionárias, permissionárias e as autorizadas respondem, a responsabilidade civil objetiva alcança as concessionárias, permissionárias e autorizadas? Sim, alcança sim. Tanto para os terceiros usuários, como para os não usuários do serviço. Porque o que acontece? Havia uma decisão de uma turma do STF que estendia a responsabilidade civil objetiva para as concessionárias permissionárias de serviço público somente para terceiros usuários. Para um terceiro não usuário, não havia a responsabilidade civil objetiva. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar uma permissionária de serviço público, uma empresa de transporte público, transporte urbano, um ônibus. Está lá o ônibus, o motorista do ônibus vai, bate no carro de um particular e causa um prejuízo ao particular, que é um terceiro não usuário. Na decisão antiga do STF, esse terceiro não usuário não estaria, esse prejuízo, ele não seria indenizado com base na responsabilidade civil objetiva. Agora, o terceiro usuário, eu estava lá dentro do ônibus, pegando meu buzu para ir para meu cursinho do concurso, ou para vir dar aula aqui, e com um acidente eu bati a cabeça, quebrei minha testa, metade do chifre, a testa, quebrei o relógio, eu tive um prejuízo. Nesse caso, a indenização estaria coberta pela responsabilidade civil objetiva, mas o terceiro não usuário não. O que acontece? Em 2009, o STF reviu essa decisão e estendeu a responsabilidade civil objetiva das concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público para os terceiros usuários e não usuários do serviço público. Então hoje, se você está dirigindo o seu carro, passou no concurso, não está mais de ônibus, está dirigindo o seu carro, e um ônibus de uma permissionária de serviço público bate no seu carro, você está coberto pela responsabilidade civil objetiva? Sim. Ok? O Estado responderá com base na responsabilidade civil objetiva. Ok? Então é só procurar onde está isso na alternativa. Então, segundo tendência jurisprudencial mais recente do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários, sim, e não existe em relação a não usuários, falso, porque isso mudou. Subjetiva relativamente a terceiros usuários, falso, porque a gente já viu que terceiros usuários é objetiva, e não existe em relação a não usuários, falso. Subjetiva relativamente a terceiros usuários não é subjetiva, é objetiva. Letra D, objetiva relativamente a terceiros usuários e subjetiva em relação a não usuários, falso. Objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários de serviço público, verdade, letra E. Ok? Perfeito. Nós temos quanto tempo? Nós temos quanto tempo ainda, Pedro? Ok. Vamos para a quarta questão. Vamos ver o que é que dá para a gente trabalhar da quarta questão. No início do ano, é comum a ocorrência de fortes tempestades que, conforme tem mostrado os noticiários, estão causando consequências avassaladoras em diversas regiões do país. Então, ó, questão aí sempre atual, né? Todo início de ano tem tempestade, ou no sul ou no sudeste, e acaba com tudo, diversas cidades acabadas, né? Bem, vamos lá. Então, no início do ano é comum a ocorrência de fortes tempestades que, conforme tem mostrado os noticiários, estão causando consequências avassaladoras em diversas regiões do país. Quando chuvas dessa natureza provocam enchentes na cidade, inundando casas e destruindo objetos do Estado. O que acontece? A questão vai querer que o concurseiro saiba, no caso de um evento da natureza que causa prejuízos ao particular, como o Estado irá se comportar em relação a isso? Como será a responsabilização do Estado em relação a isso? Responsabilização civil, que é o que a gente está tratando aqui. A gente vai ver em que teoria isso se enquadra e como o Estado irá responder, mas a gente vai ver isso no próximo bloco, porque nosso tempo acabou. Então,
vá rapidinho ao sanitário, vá beber sua água, vá tomar seu café, mas volte, porque você precisa saber esse assunto.